partir de agora nós teremos a palestra Conjuntura Política e Econômica, Reflexos na Classe Trabalhadora e a Correlação de Forças no Congresso Nacional. Para fazer esta palestra, a convidada desta noite é Érica Jucá Cocai, nascida em Fortaleza, no Ceará, está no 4º mandato de deputada federal pelo PT no Distrito Federal, bancária e psicóloga, começou a vida política na luta contra a ditadura, no movimento estudantil. Isso significa que começou bem jovem. E no movimento sindical, tendo sido a primeira presidente dos sindicatos bancários de Brasília, também presidiu o PT e a CUT do Distrito Federal. Além de ter sido por 2 vezes deputada distrital, onde teve a oportunidade de presidir a Comissão de Direitos Humanos e de Defesa dos Direitos do Consumidor. Para fazer a mediação desse debate, Carlos Longo, Neide e Marcelo. Então, vamos passar a palavra para a nossa palestrante. Bom, eu queria mais uma vez dizer da minha alegria de estar aqui e dizer que nós estamos enfrentando um momento que é um momento de reconstrução do país. Reconstrução do país. Eu sempre tenho uma concepção de que o povo brasileiro é muito desassombrado. É um povo que mostra todos os dias que é filho de Zumbi dos Palmares, de Margarida Alves. E Margarida Alves, ela dizia, para além de dizer, é melhor morrer lutando do que morrer de fome, ela dizia, medo, moço, medo até a gente tem, só que a gente não usa. E Margarida Alves, que presidiu o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e que foi assassinada na porta da sua casa. Esse povo brasileiro é desassombrado porque nós enfrentamos a maior compra institucional de votos que esse país já vivenciou. Nós enfrentamos a utilização da máquina pública de forma absolutamente despudorada. Nós chegamos a ter auxílio taxista para pessoas que não sabiam dirigir ou que não tinham carteira de motorista. A Caixa chegou a abrir uma linha de crédito para as pessoas negativadas. Portanto, foi uma utilização da máquina pública de forma muito assintosa. E o povo brasileiro disse não ao que estava no governo, disse não. E me lembra muito um poema do Operário em Construção, quando o operário começa a questionar porque o prédio que ele faz, ele não pode morar nele, porque o hospital que ele constrói, ele não pode ter acesso a ele. E o patrão tenta cooptar o operário para dizer, não, você tem que vir para o nosso lado. E diz o poema que o operário disse não. E o povo brasileiro disse não à extrema-direita. E disse não à extrema-direita e tem sido parte da reconstrução deste país, porque nós tivemos uma tentativa de golpe, um desrespeito ao processo eleitoral, à vontade soberana do povo, articulado de forma dolosa, e nós sabemos que os pedaços desta extrema-direita estão no nosso cotidiano e estão todos os dias espreitando de dedo em riste, nas sombras muitas vezes, para tentar impedir que o Brasil vivencie uma democracia. Nós tivemos um rompimento democrático durante o golpe contra Dilma Rousseff, um rompimento democrático, e ao mesmo tempo esse rompimento democrático, ele foi se agudizando, ou ele foi descaracterizando e desqualificando a própria política. A política hoje, ela foi capturada em grande medida pelo ódio e pela própria mentira. Então, portanto, a política como instrumento de discussão da realidade ou de diversos contrapontos a serem efetivados sobre a interpretação da realidade, ela está comprometida, porque nós vivenciamos o negacionismo, que não foi só o negacionismo pontual, não foi só o negacionismo da ciência, porque se chegou a dizer que a Terra podia ser plana, ou seja, se tem também um negacionismo estrutural, a negação da própria realidade.
Aí me lembra muito Cazuza quando diz: a tua verdade não corresponde aos fatos, e quando diz também: a tua piscina está cheia de ratos. Porque quando você tem a realidade posta, você tem diversas interpretações dela. Esse é o debate democrático. Mas quando você nega a realidade, você constrói uma pseudo-realidade, uma pós-verdade, você constrói um processo e uma narrativa pautada na mentira, dentro desta realidade construída, dessa realidade mentirosa. Só cabe quem pensa da mesma forma. Portanto, nós vivenciamos um processo de extremo ataque à democracia e de extremo ataque ao desenvolvimento da política enquanto instrumento de construção de consensos e instrumento de construção de direitos, porque a democracia, ela é fundamental para a construção dos direitos. Da mesma forma que o direito leva a democracia para um Brasil invisibilizado, leva a democracia para um Brasil esquecido. Os direitos, eles são instrumentos e alimento fundamental para a própria democracia, bem como a democracia é chão básico para a construção dos próprios direitos. Então nós tivemos um rompimento democrático, e às vezes me lembra quando a água rompe um dique, porque a democracia, que ainda estava em construção, que precisava ser acarinhada, acalentada, quando ela foi ferida, você viu surgir uma série de expressões de ódio, uma série de expressões de negação do outro, de dizer que o outro só podia existir se pensasse como você pensa, se amasse como você ama, se tivesse os mesmos credos que você tem. Então nós vivenciamos com um processo que estava nos subterrâneos do próprio país e que irrompe com muito ódio e com muito desprezo para o povo brasileiro. O que é você ter o Nicolas Fermeira, presidente da Comissão de Educação? O que é isso? Se não é um assinte, se não é uma provocação, se não é dizer que este parlamento não vai construir políticas para a própria educação. O que é você ter um presidente, como o Brasil teve, que disse que a principal e a única prioridade que ele apresentou da educação era o homeschooling, a educação domiciliar, quando você tira a escola da condição de ser um dos elos mais importantes de assegurar direitos de crianças e adolescentes. Então, portanto, nós vivenciamos tudo isso e ainda estamos enfrentando os pedaços deste período extremamente traumático. Eu costumo dizer que trauma, moça, a gente trata o trauma, a gente sublima o trauma, mas se você não trata o trauma, ele volta. E aí nós não tratamos e não fechamos o ciclo do colonialismo ou da escravização e tampouco da ditadura. E é preciso que a gente feche esses ciclos para que a gente possa respirar os ares da própria democracia. Eu lembro muito uma liderança indígena que ela dizia: começaram a nos atacar pelas canetas que cortam o orçamento, canetas que se tentou retirar a legislação, rasgar a própria Constituição brasileira, que assegura os direitos dos povos indígenas aos seus territórios. E ela dizia: começaram a nos atacar pelas canetas, hoje nos atacam pelos fuzis. Isso significa que são as velhas formas desta lógica de colonialidade, de colonialismo, aliado às novas formas. Porque a extrema-direita, primeiro, a extrema-direita não tem empatia, é que nem psicopata, não tem empatia, não consegue sentir a dor do outro. Mas a extrema-direita, ela é autocentrada, e a extrema-direita é incapaz de fazer qualquer tipo de reflexão e de autocrítica, e ela sempre elege inimigos
imaginários. Sempre elas têm que estar em riste, com o dedo em riste, acusando alguém para que ela não se responsabilize pelo que ela faz de nefasto com o conjunto da população. E nós vemos vários inimigos imaginários. Eles falaram que as universidades públicas eram um lugar onde a gente não deveria colocar nossos meninos e meninas. Eles chegaram a dizer que era balbúrdia, que era centro de profusão de drogas, e eles vão criando inimigos imaginários para que a população viva numa condição de medo, porque o medo facilita a aceitação da lógica arbitrária e ditatorial. E nós vivenciamos isso, e vivenciamos a retirada de muitos direitos. Primeiro foi a terceirização. Sabe o que significa a terceirização da atividade fim? É que quem trabalha em uma padaria pode não ser padeiro, e você pode terceirizar, quarteirizar, retirar todos os direitos. Depois nós vivenciamos a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que eles diziam, João Grandão, que era preciso que o negociado estivesse acima do legislado. E sabe o que significa isso? Significa que tudo poderia ser revisto dos direitos que nós adquirimos. A reforma trabalhista, ela começou desse tamanho. Aí eles foram puxando toda a pauta que estava na Câmara contra os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e transformar a reforma trabalhista numa destruição do que nós conquistamos. Como é que se elimina com a outra atividade? Porque o trabalhador, ele sabe que quando chega a database, ele não tem mais assegurada nenhuma cláusula. Isso serve como instrumento de pressão para que ele venha a aceitar qualquer tipo de acordo. Por isso, durante o governo anterior, nós tivemos quase uma grande parte das categorias sem recuperar ou sem ter qualquer ganho real. O salário mínimo não teve ganho real. O Brasil voltou a conviver com a fome. Então, portanto, nós tivemos a destruição dos direitos que se expressou na terceirização, em seguida na reforma trabalhista e, por fim, também na reforma da Previdência. Nós precisamos rever a reforma da Previdência, nós precisamos rever a reforma trabalhista, porque nós precisamos construir outros parâmetros. A impressão que eu tinha, Neide, era que nós estávamos vivenciando aquilo que se fala, o mercado ruge, o mercado se levanta, e aí você entrega um direito, como se entregavam os direitos, os sacrifícios, a imolação dos corpos humanos para se tentar saciar a fúria dos deuses. Era o Deus mercado, e ali o Deus mercado se insurgia, entrega-se um direito, entrega-se outro direito, entrega-se mais um direito, sob a égide do teto de gastos. O teto de gastos, ele é absolutamente inadmissível, porque você só pode colocar nas despesas primárias, nas políticas públicas, só podia colocar a variação da inflação. Se o Brasil arrecadasse 400, mas a variação da inflação fosse 100, só 100 poderia ir para as políticas públicas, 300 para as despesas financeiras, que levam metade do orçamento brasileiro. Com todas as críticas que a gente pode ter ao arcabouço fiscal, mas o arcabouço fiscal trouxe de volta a arrecadação para o centro da política econômica. E é por isso que nós estamos com essa proposta de reforma tributária, para que você tenha, penso eu, uma reforma tributária que tenha pelo menos 3 S's. Ela seja solidária, ela seja sustentável e ela seja saudável, porque ali a proposta que o governo entrega, ela isenta a cesta básica, ela estabelece impostos diferenciados para produtos que são nocivos à própria saúde ou
ao meio ambiente, e ela estabelece o cashback, que é a condição da população de baixa renda receber de volta parte dos impostos que ela pagou. Isso significa trabalhar para termos um país com mais igualdade. Com mais igualdade. Por isso nós temos no governo de Lula a intenção de reajuste ou de aumento do salário mínimo, de ganho real dos salários mínimos, que é transferência e distribuição de renda, mas a reforma tributária para termos um imposto, uma política tributária que não penalize a classe trabalhadora. Eles falam, o Lula isentou em até 2 salários mínimos o imposto de renda, e vai isentar em até R$5.000, e eles sabem disso, mas eles ficam dizendo, cadê os R$5.000? Cadê os R$5.000 para isentar o imposto de renda? E eles não falam porque que eles não isentaram nada do imposto de renda, porque a inflação foi comendo, e você, cada dia, tendo um impacto maior no imposto de renda, que não há pagamento dos lucros e dos dividendos. Lucros e dividendos têm que ser pagos. O banqueiro não pode pagar menos imposto do que a classe trabalhadora. O banqueiro não pode pagar menos imposto do que esta classe trabalhadora. Este segmento, que é o segmento que mais lucra nesse país, que lucrava com a inflação, com o float, que lucra agora com a taxa de juros, que lucra até com as políticas. Quando se fez a política, o Pronamp e outras políticas para poder ter crédito para o conjunto da população e o país crescer, os banqueiros queriam que tivessem o fundo de garantidor, para que não corressem risco. Mas, ora, o que cabe ao sistema financeiro? Efetivar crédito que possa trabalhar na perspectiva de termos um país mais igualitário. A política de crédito é absolutamente fundamental. Foi a política de crédito dirigida às mulheres, do crédito do Banco dos Pobres em Bangladesh, ou do banco com aval solidário, que fez com que nós tivéssemos as mulheres mais empoderadas. Crédito muda a face de uma sociedade, mas nós não tínhamos nenhum projeto de desenvolvimento nacional. Se você não tem projeto de desenvolvimento nacional, e se o Brasil está entregue aos rentistas, aos que vivem de juros e de lucros e de renda, e que não tem relação com o trabalho, você não vai ter emprego, porque você não precisa empregar ninguém, posto que você não produz, só vive de renda. Se vive de renda, metade do orçamento quase é para pagar os juros e os serviços da dívida deste país. E se você só vive de rendas, você não se importa com o mercado interno, porque você não vende nada, porque você não produz. E se você não produz, você está desterritorializado. Você não precisa da estrada, você não precisa do porto, você não precisa do desenvolvimento tecnológico, porque não se produz. O país estava sob a lógica dos rentistas, e nós que somos bancários e bancárias, nós estamos em um sistema que é o sistema que sempre lucrou, com as fusões lucrou, com a taxa de juros lucra. Eu lembro do planejamento estratégico da FENABAN, ainda na década de 90, começo da década de 90, que eles diziam o seguinte: vamos investir em desenvolvimento tecnológico. O Brasil, o sistema financeiro brasileiro, investiu 15 vezes mais do que o sistema estadunidense em tecnologia, para tirar o bancário, porque nós temos mais de 1 milhão de bancários e bancárias, e hoje o serviço que era feito pelo bancário é feito pelo cliente, e o cliente ainda paga muito caro por isso, porque um banco como o Itaú, ele lucra quase 3 vezes a sua folha de pagamento só com prestação de serviço, onde o centro são as próprias tarifas. Tira o bancário não tira a população de baixa renda de dentro das agências. Estamos no planejamento estratégico.
da FENABAN há 30 ou mais de 30 anos atrás. Tira o bancário da agência. O cliente VIP vai ser atendido sem nem sair de casa, e faz com que o cliente faça o serviço que era feito pelo próprio bancário, sem qualquer tipo de comprometimento com o desenvolvimento do país, e sem qualquer tipo de relação ou de preocupação com os bancários e bancárias. Porque veja, o que é um caixa? O caixa vai pegando a demanda, depois o caixa passou, o seu perfil teve que ser abruptamente mudado. Ele passou a ser um sedutor, porque ele tem que vender, ele tem que cumprir metas, então ele vai ter que cumprir metas. Ele que nem olhava a cara do cliente, agora ele tem que olhar para a cara do cliente, tem que vender o produto, porque ele tem que cumprir a meta, porque se ele não cumprir a meta, ele pode ser demitido. Se ele for do Banco do Brasil ou da Caixa, ele perde o seu cargo, aí perde o emprego dentro do emprego, deixa de ter um salário de 15 mil para voltar a ter um salário de 3 mil. Então, portanto, este é um processo de assédio. É um assédio que independe das relações interpessoais, porque a organização do trabalho, ela é assediadora. Eu lembro, numa agência da Caixa, que eu entrei para fazer uma conversa com os trabalhadores e trabalhadoras, e tinha um mural. Aí disse assim: qual é o seu maior sonho? Algumas pessoas diziam: eu quero me formar, eu quero me casar. E tinha um bancário que colocou: atingir as metas do mês. Atingir as metas do mês. Capturou o sonho do bancário, capturou o sonho, porque você sai e você não se liberta das relações opressoras dentro do trabalho. Nós estamos fazendo uma luta grande para aprovarmos a convenção da OIT, que estabelece o enfrentamento ao assédio moral. E quem é que virou o relator desta proposição? A extrema-direita. Então, portanto, você tem um parlamento que você não tem a maioria dele coadunado com um projeto que venceu nas urnas. Isso significa uma profunda capacidade que tem que se estabelecer de negociação. E significa um profundo espaço para toda sorte de chantagens dentro do próprio poder legislativo. Porque essa legislatura que aí está, e aí eu lembro que dizem que Ulisses Guimarães falou, em determinado momento, alguém chegou para Ulisses Guimarães e falou: essa legislatura é muito ruim. Ele falou: espere a próxima. Espere a próxima. E essa legislatura que está no Congresso Nacional, primeiro, ela é fruto do orçamento secreto. Ela é fruto do orçamento secreto. Segundo, ela é fruto desta relação de quem não respeita o processo democrático, de que a política não é o debate de ideias. Eu vou e agrido, e depois eu jogo isso nas minhas redes sociais, e aí eu dialogo com as minhas bolhas para justificar o meu mandato, e depois o meu mandato se resume nisso. É isso que eles fazem com a política. E ali, o orçamento secreto, se o parlamentar tinha 18 milhões para investir em emendas, tinha gente que tinha 100 milhões, tinha gente que tinha 50 milhões, você nem sabia para onde estava indo, mas ele chegava para o prefeito e sustentava as políticas públicas daquela prefeitura, para que ele pudesse ter o apoio. Você transformou as emendas em mercadoria, para poder justificar e potencializar os mandatos. Este parlamento é fruto do orçamento secreto, e é fruto deste processo que o Brasil vivenciou, de uma extrema-direita que me lembra muito Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues dizia assim: o absurdo perdeu a modéstia. Eu acho absurdo perder a modéstia, em grande medida. Na CCJ, esta semana, foi aprovada uma legislação que é inconstitucional, nitidamente inconstitucional, mas que cada Estado pode definir sobre porte e posse de arma, porque eles acham que a arma é mais importante do que as pessoas.
Sabe o que significa isso? É coisificação do ser humano, é transformar o poder do ser humano e transferi-lo para as armas, que em verdade é um falso poder. Nós estamos enfrentando um projeto em uma comissão da Câmara para impedir que criança participe de clube de tiro, porque eles querem colocar criança de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos para frequentar clube de tiros. E o que nós queremos? Queremos aparelhar e armar as forças de segurança, mas colocar que não é verdade que povo armado não será dominado, é povo educado que não será dominado, é povo com consciência crítica que não será dominado. Eles sabem disso. Por isso, uma das primeiras políticas que eles asfixiaram foi a política de educação. E para além disso, pegaram o Estado como se o Estado fosse deles. O que foi uma gestão do senhor Pazuello? Foi pisotear o povo brasileiro com as botas literais e metafóricas. O que foi isso da profusão de cloroquina contra as vacinas que eles implementaram, a desqualificação, o menosprezo com a dor do próprio povo brasileiro? Estes desafios estão postos e nós vamos vivenciá-lo todos os dias. Isso não se resolve, todos os dias tem que se negociar. Nós acabamos de conseguir adiar a votação dos vetos, porque eles querem dar mais poder, mais emendas impositivas que o governo tenha que cumprir de qualquer forma para os parlamentares, em detrimento dos interesses da própria população. E a gente diz, o orçamento tem que ser participativo, o povo tem que dizer onde é que ele quer colocar o recurso do seu próprio imposto, para que você possa ter um orçamento transparente e que seja fruto da atuação da própria população. Então você tem um parlamento onde você tem um superpoder do presidente da casa, um superpoder que ele negocia passo a passo, não faz negociação no atacado, porque passo a passo ele estabelece as suas negociações e se busca ao mesmo tempo assolar e manter o apoio dos fundamentalistas, não só os fundamentalistas religiosos, fundamentalistas punitivistas, os fundamentalistas também patrimonialistas, aqueles que acham que a sua propriedade e as suas cercas são mais importantes do que o povo brasileiro, são mais importantes do que este país. E penso que a gente tem que parar de querer falar sempre pelas nossas cicatrizes. Chega das cicatrizes na pele deste Brasil, as cicatrizes dos cascos da boiadas que eles estouram. Nós queremos falar pela beleza do que nós podemos ornamentar a nossa própria pele, pela tinta do urucum, pela tinta do genipapo, dos povos indígenas, pelas tatuagens que a canção diz que nos dá coragem de seguir viagem. Portanto, penso eu que esta esta relação, que é uma relação de negociação permanente, de tensão permanente, ela vai estar até o fim dessa legislatura. Por isso a importância do Poder Legislativo, a importância de termos mais mulheres, a importância de termos mais trabalhadores e trabalhadoras dentro do Poder Legislativo, porque veja, que história é essa, que nós temos uma Câmara que não tem por volta de 17% de mulheres, 17% de mulheres. Isso atenta contra a própria democracia, e vai fazendo com que você tenha uma articulação dos diversos fundamentalismos, muitos pautados na própria mentira, porque eu fico lembrando, a gente tinha que todos os dias dizer, aonde é que estão as igrejas fechadas?
Aonde é que Brasil virou uma Venezuela ou o que quer que seja? Aonde é que está isso aí? As igrejas fechadas, ou a população absolutamente intimidada, porque quem é contra a democracia são eles que elaboraram um golpe. E o presidente, o ex-presidente da República, o inominável, inelegível, ele chega a dizer: eu fiz sim uma minuta de estado de sítio, qual o mal que tem nisso? Pensa que o povo brasileiro não tem inteligência e maturidade, mas tem. Por isso, o ato no Rio de Janeiro, que eles passaram 2 meses organizando, com uma série de vídeos bem elaborados, das mulheres chamando para o ato, das mulheres falando que ali era para defender a liberdade de expressão. Mentira, não é liberdade de expressão. Crimes de ódio não são representantes da liberdade de expressão. O que se tem é o ferimento da liberdade de expressão quando se utiliza a mentira como norma. Mas o ato no Rio de Janeiro, que eles esperavam centenas de milhares de pessoas, foi um ato que mostrou que o povo brasileiro reage a este processo. E por fim dizer que nós precisamos continuar fazendo entregas, as entregas da agricultura familiar. Quando aumentou o valor do Plano Nacional de Alimentação Escolar, do aumento do salário mínimo, da queda do desemprego, ao mesmo tempo da volta do Brasil a ser um dos 25 melhores países do mundo para que se invista. Nós temos que continuar fazendo as entregas necessárias de quem tem compromisso com o povo, mas fundamentalmente nós temos que ter política de afeto, de dialogar com o sofrimento da própria população. Às vezes eu fico pensando, por que a educação foi a política pública mais bem avaliada segundo algumas pesquisas? Porque ela ela dialogou muito com as mulheres. Quando você aumenta o número de meninos e meninas na educação integral, você está atendendo a uma demanda, está dialogando com o sentimento de angústia das próprias mães. Quando você estabelece a poupança para os meninos que estão em ensino médio, quando você retoma a educação inclusiva. O governo Bolsonaro tirou a educação inclusiva. Nós tivemos que recorrer ao Supremo para que a educação inclusiva não saísse da vida das pessoas, da vida do povo brasileiro, que não houvesse esse retrocesso. Tentou eliminar as cotas para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, portanto, quando a gente tem uma série de políticas públicas que cuida dos nossos filhos, que cuida das nossas filhas, que cuida de cada um e cada um de nós, que dialoga com os nossos sentimentos, a gente consegue fazer com que tenhamos um Brasil que não permita nenhum tipo de retrocesso. E para além disso, não dá para achar que nada aconteceu. Não dá para achar que nada aconteceu na Caixa, porque na Caixa as pessoas não podiam vestir gravata vermelha. Nós não podiam, as mulheres, pintar as unhas de vermelho, porque isso era coisa de comunista. O presidente da Caixa, acusado de assédio sexual, jogou café quente nas pessoas, nos seus subordinados, obrigou as pessoas a fazerem flexões em um palco, mandava todo mundo descer a escada com ele. Você teve um assédio interpessoal, um assédio organizacional, um assédio institucional. Aliás, o Brasil todo vivenciou um assédio institucional. Veja o que aconteceu com o Ministério do Meio Ambiente. Virou o defensor de uma política antiambiental. Quando o Salles sai do Ministério, o que é que o inelegível fala? Você fez uma excelente gestão.
eliminou 80% das multas por crime ambiental. Era o Ministério do Meio Ambiente que estava com a política antiambiental. O que tomou conta da Fundação Palmares? O racismo tomou conta da Fundação Palmares. O que aconteceu com o Ministério da Defesa dos Direitos das Mulheres? Foi capturado pelo antifeminismo. Então você teve um assédio institucional. As instituições não podiam cumprir as suas funções. Um assédio organizacional e um assédio interpessoal. Tem que fazer justiça de transição e tem que ter uma grande discussão sobre assédio moral e uma política de enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual. A convenção da OIT, que eles, se não me falha a memória, o relator é o Eduardo Bolsonaro, da ratificação desta convenção, portanto, é para impedir que ela se efetive, mas é fundamental estas normas para que você tenha nos locais de trabalho um bom local para se viver. Ser humano, dentro de cada trabalhador tem um ser humano que não consegue se libertar. A gente não é apêndice de máquina, a gente não é objeto de planilha de custo, nós somos pessoas, e para além disso, enfrentarmos o assédio de segunda ordem. Nós temos um projeto nessa perspectiva, que é o assédio de segunda ordem, é quando o conjunto das pessoas se sente assediada e não consegue e tem medo de testemunhar a favor de quem foi primeiramente assediado. É a solidão do assédio, a solidão do assediado, a solidão da vítima. Ela se sente só, porque ninguém consegue, se sente à vontade para testemunhar e para se enfrentar esse próprio assédio. Nós vivenciamos períodos muito duros da história brasileira. A privatização da Eletrobras. A Eletrobras hoje, a gente não consegue avançar para que os trabalhadores e trabalhadoras sejam reaproveitados. A Eletrobras hoje, eles estão querendo mudar o plano de saúde. Plano de saúde de autogestão só para quem está na ativa, só para quem é aposentado. Portanto, o plano tem dificuldade de se sustentar só com aposentados. Para quem está na ativa, plano de mercado. Então o plano fica só com os aposentados, o de autogestão, e a gente sabe que as despesas de aposentados são despesas maiores para os planos de saúde. Por isso a importância de a gente derrotar a CGEPAR, que eles reeditaram, que uma das primeiras coisas que nós fizemos quando entrou o governo Lula, é dizer, tem que revogar essa nova CGEPAR, porque ela tira o direito aos planos de saúde. Veja, planos de saúde com determinadas vidas, ele tinha que ser extinto. O plano da Codevasf, da Companhia do Vale de São Francisco, que era um plano sólido, um plano rígido, um plano absolutamente saudável, ele ia ser extinto, simplesmente porque não tinha um número de vidas naquele plano de saúde que eles achavam que era o adequado. A gente enfrentou muita coisa. A tentativa de tirar o monopólio do penhor da Caixa, a tentativa de criar uma loteria de saúde, uma loteria de esporte, de turismo, que 95% dos rendimentos ia para a iniciativa privada, porque era uma loteria a ser exercida pela iniciativa privada, e 95% dos rendimentos ia para aquela empresa que estava coordenando a própria loteria, ou seja, menos de 5% iriam para as políticas públicas. Eles diziam que era para ajudar a saúde e o turismo, e em verdade era para disputar com a própria Caixa. Nós vivenciamos tudo isso, mas o povo brasileiro, de forma desassombrada, derrotou a extrema-direita, arrancou a faixa presidencial do peito estufado do fascismo, e agora trata-se
de construir um país onde nós possamos ter direitos, os direitos assegurados, que a gente possa rever reforma trabalhista, a reforma da Previdência, porque é absolutamente cruel as pensões, é absolutamente cruel que você não tenha um direito, e muitas vezes você não tem um direito que você contribuiu para aquilo, é cruel, e nós vamos ter que trabalhar para rever. Estamos só começando a reconstruir esse país, porque, moço, a gente quer enxugar as lágrimas e falar pelos nossos risos e construirmos uma grande ciranda de todas as cores, com todos os sons, com toda a diversidade que carrega o povo brasileiro e com muita amorosidade. Por isso, eu me calo lembrando Cora Coralina quando diz: a gente arranca pedra, mas a gente planta roseira. Arranca pedra, planta roseira e faz doce. E lembro Guimarães, que diz que o correr da vida às vezes embrulha tudo, e que a vida é mais ou menos assim: ora aperta, ora afrouxa, ora esquenta, ora esfria, inquieta, desassossega, ora se aquieta, mas a vida exige de nós coragem. Lutemos como sabem lutar os bancários e as bancárias do nosso país e do Mato Grosso do Sul.